Bom, religiosamente, 19h30, vamos dar início, então, à nossa conferência de hoje. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma conferência do NDR. Antes de iniciar a apresentação de hoje, gostaria de perguntar aos professores ou demais participantes se alguém tem algum recado, alguém gostaria de passar alguma informação antes de iniciar a apresentação. Bom, acredito então que não tenha nenhuma informação. Vamos dar início a mais uma conferência, a discussão de número 45 do NDR. Para a apresentação de hoje, nós temos a participação da mestranda Suelen Bar dos Santos. Ela vai apresentar o projeto de pesquisa dela, né, a futura dissertação dela, intitulada Razões e Consequências da Falência de Agroindústrias Canavieiras em Minas Gerais. Ela é orientada pelo professor Peri. Muito bem. Pessoal, lembrando, só um minutinho, Suelen. Lembrando também que é possível acessar a conferência através do Facebook e do YouTube. Tá? Tem os links ali no chat, o professor Lúcio já passou. Então, também é possível acessar por esses canais. Tudo pronto, Suelen? Podemos começar? Podemos começar. Muito bem, então, boa apresentação. Uma questão também importante, qualquer dúvida ou questionamento, todos podem fazer questionamento tanto pelo chat como ativando o microfone, tá? As questões pelo chat eu vou ler aqui para ficar mais didático a apresentação, mas qualquer pessoa pode participar. Eu acho que é esse mesmo o intuito das conferências, né? Gerar discussão sobre um tema relevante. Pode falar, Carlinhos. Ô, Daiane, só, por favor, eu queria dar boa noite a todos primeiro, e só dizer, então, para os alunos da graduação que estiverem assistindo, mandar uma mensagem no privado para mim, para eu registrar a presença, para contar como atividade acadêmica complementar para eles, tá bom? Muito obrigado. Boa apresentação, Sueli. Obrigada. Beleza. Muito bem, então, fique à vontade, pode começar a apresentação. Ok, eu gostaria de inicialmente agradecer, então, a presença de todos vocês nessa conferência. Como a Daiane já disse, o tema, né, da minha dissertação é Razões e Consequências da Falência de Agroindústrias em Minas Gerais. Orientador, o professor Peri Chiquida. Essa apresentação ela será um pouco mais detalhada do que no dia da qualificação, porque uma grande maioria aqui presente não leu o meu trabalho, né? Então, iniciando pela introdução e formulação do problema. O sistema agroindustrial canavieiro, ele possui um grande papel de relevância na economia brasileira. Isso na geração de empregos, divisas, ajudando a evitar a migração de famílias para as áreas urbanas e também melhorando a qualidade de vida de muitas localidades onde essas agroindústrias estão presentes. Ao longo dos anos, a economia canavieira ela enfrentou diversas fases de expansão da produção, com também o aumento da capacidade da fabricação. Uma dessas fases foi durante a criação, então, do Instituto do Açúcar e do Álcool, o IAA, em 1933, em que o Estado ele ditava as regras de comercialização, ele definia as políticas de exportação, estoque e preços. Ou seja, o produtor ele era submetido, né, a uma série de rearranjos institucionais e, em contrapartida, ele não precisava se preocupar com as alternativas tecnológicas, nem em reduzir os seus custos de produção e também não precisava se preocupar com a competitividade setorial. Outra fase foi na década de 1970, com a crise do petróleo, que provoca, então, um ambiente favorável ao surgimento de novas opções energéticas.
E é aí que, em 1975, tem o lançamento do Programa Nacional do Álcool, o PROÁlcool. E ele foi também classificado em 3 fases. Primeiro, o crescimento moderado, a segunda, a acelerada, e a terceira, a desaceleração e crise. Isso acontece, essa última, entre 1986 e 1995. Então, ali, após os anos 90, ocorre a crise do pró-álcool e também a extinção do IAA. E isso ocasiona um processo de desregulamentação setorial. Com isso, os produtores eles passam a conviver em um contexto de maior livre mercado. E isso também leva a várias usinas e destilarias de cana-de-açúcar a procurarem adquirir maior capacidade produtiva, porque antes elas não tinham essa preocupação. Então, essa capacidade também tecnológica, mercadológica, para enfrentar esse novo ambiente de competição no mercado. Eles buscam também novas oportunidades para o setor e a redução de custos de produção. Só que muitas usinas e destilarias, elas não se modernizaram. E diante desse novo cenário, então, competitivo, essas empresas que elas insistem em continuar operando nos baixos índices de produtividade, elas acabam estando fadadas ao fracasso. É aí que entra a problemática, então, dessa pesquisa, onde a pergunta é quais as razões e consequências da falência de agroindústrias canavieiras em Minas Gerais. O que justifica esse trabalho é pelas contribuições que o mesmo pode trazer, né, no que se refere à avaliação desse questionamento, segundo a percepção dos principais agentes envolvidos, pois na literatura é retratada diversas razões para a quebra dessas empresas, só que sem consultar como de fato é o dia a dia desse sistema, em que várias unidades produtivas elas não conseguem cumprir com seus compromissos, né, com os clientes, e acarretando a falência. Então, é aí que se justifica o meu trabalho. Tem como objetivo geral, então, analisar quais as razões da falência da agroindústrias canavieiras em Minas Gerais, e como objetivo específico, traz analisar a visão dos gestores, né, sobre esses fatores, então, que levaram à falência das agroindústrias canavieiras, a explorar também a percepção quanto à falência via consulta aos membros da sociedade rural local e a outras autoridades que estejam ligadas direta ou indiretamente, né, a essas usinas, e avaliar quais foram essas consequências para os municípios onde essas agroindústrias canavieiras elas estavam localizadas, né, no estado de Minas Gerais. Entrando na revisão teórica, então, do meu trabalho, ele é composto por 4 sessões. A primeira é nova economia institucional, a segunda é a competitividade, a terceira é tecnologia e inovação, e a quarta é a teoria da falência. Então, quanto à nova economia institucional, a NEI é fundamentada na interdisciplinariedade, onde abrange diversas áreas de estudos, não somente a economia, mas também o direito, a sociologia, a antropologia, ciência política, entre outras. E tem o intuito de compreender o que são e para que servem as instituições. Bom, as instituições, elas são definidas como sendo as regras do jogo, isto é, elas são restrições formais, por exemplo, as leis que no nosso país, as leis governamentais, ou informais, como, por exemplo, crenças, né, que pode ser passado de gerações por gerações, e elas são determinadas pelos seres humanos, que estruturam, então, a interação social, econômica e política. Dentro dessa seção, então, da nova economia institucional, também é relatado que a estrutura de mercado da agroindústria canavieira é o oligopólio, pois existe um pequeno número de grandes usinas no Brasil, em Minas Gerais,
vendendo o mesmo produto. Sobre isso, via IBL, que eles vão ressaltar que a atividade agroindustrial canavieira, ela possui algumas características do oligopólio concentrado, como a fabricação, né, contínua do açúcar e do álcool. Contudo, com esse processo de desregulamentação que eu citei na introdução, o setor ele passa a assumir também características de oligopólio competitivo. Entrando então em competitividade, esse fator está ligado à disputa por clientes, no qual a empresa é considerada competitiva, ela possui vantagens sobre a outra na conquista e também em manter esses clientes, porque não basta só você conquistá-los. É nesse sentido, então, dentro da competitividade, que há o estímulo para que as empresas elas reduzam os custos de produção, aumentem a qualidade dos seus produtos e busquem o desenvolvimento tecnológico. O termo competitividade ele também pode ser definido como a habilidade que a empresa tem em fabricar produtos melhores do que os seus concorrentes. Isso levando em consideração a tecnologia disponível e a capacitação gerencial e comercial. Então, além da empresa estar lançando ao mercado produtos melhores que seus concorrentes, é muito importante que ela também tenha um bom marketing sobre isso, né? Para que esse produto chegue aos clientes. E também tenha uma boa capacitação de administração da empresa. Quanto à tecnologia e inovação, o DOSE, ele conceitua o termo tecnologia como sendo a soma de conhecimentos, podendo ser práticos ou teóricos, e que são aplicados em ideias que podem ter sucesso ou que fracasso. Isso visando a sobrevivência no mercado competitivo. Carneiro, ele também enfatiza que a principal inovação ocorre por intermédio da administração empreendedora. Então, muitas empresas elas já possuem o setor de pesquisa e desenvolvimento dentro das próprias instalações, e é esse setor que desempenha o papel de fonte de inovação, né? E aí elas também possuem o desafio de sempre estar encorajando o espírito empreendedor nos seus colaboradores, porque quando o colaborador ele se sente incentivado a inovar, a buscar conhecimento, a tua empresa acaba crescendo. Já um pouco mais para o lado do rural, né, quanto ao produtor rural, também é muito importante que ele invista em novas formas para maximizar a sua eficiência e produtividade. E isso pode ser por meio de maquinários, de novos insumos, novas técnicas de plantio. E essa falta de inovação no setor agrícola também o torna vulnerável à concorrência, podendo ser, então, engolido por seus adversários e pelo mercado, ocasionando, então, a sua falência, podendo levar à sua falência. Quanto à teoria da falência, no âmbito do direito, a Lei Ordinária 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, ela busca evitar a destruição do valor da empresa. Essa lei ela vem para auxiliar as empresas a evitar também, ou a sanar as suas dívidas, né? Evitar a falência ou sanar as suas dívidas. Onde os direitos dos credores eles serão considerados e avaliados, e assim será visto uma maneira para que seja liquidada essas dívidas. Já no que concerne a falência em termos econômicos, o Barros ele elucida o conceito de condição patrimonial insuficiente para executar o pagamento das dívidas atrasadas e que também não tenha a perspectiva de vir a cumpri-las. Nesse quesito, o Instituto Jurídico ele vai arrecadar os bens disponíveis da empresa, ele vai avaliar todos esses bens para que sejam vendidos ou vá a leilão, para que esse valor arrecadado ele seja utilizado para pagar, então, essa dívida, né? Saldar todas as dívidas. O empreendedor, né? O dono dessa empresa, a gerência, eles vão sair
sem dever nada judicialmente, porque eles vendem todos esses bens e sanam todas as dívidas. Quanto às causas, né, o que influencia esse insucesso organal de uma empresa, a Giacombi e Colombi Telles vão citar várias dessas causas. Aqui eu trouxe algumas delas para vocês, como a escassez de recurso financeiro, o fluxo de caixa insuficiente, empréstimos empresariais disponíveis, vendas inapropriadas, conhecimento insuficiente para a administração, contexto competitivo e entre outras. E o que pode levar, então, o encerramento da empresa pode estar atrelado a um ou a vários fatores. É importante que, quando alguém queira empreender, essa pessoa esteja preparada, né? Essa empresa esteja preparada para enfrentar essas adversidades. Já na questão da revisão de literatura, vindo da questão do macro, né, a visão macro da agroindústria canavieira no Brasil, eu vou seguir o contexto a partir da desregulamentação, que foi onde eu parei lá na introdução. Então, essa desregulamentação, ela causa o fio, né, de ter, onde houve a liberação dos preços do açúcar e do etanol. E, diante disso, muitas agroindústrias canavieiras sofrem por não possuírem a competência tecnológica, porque, como eu disse anteriormente, elas não precisavam se preocupar com esse quesito. Então, elas têm essa dificuldade de se manterem no mercado. Esse cenário de desregulamentação, ele também é entendido como sendo o novo contexto das regras do jogo, onde anteriormente o Estado é que ditava essas regras, né, de comercialização. E agora eles passam a ter um maior livre mercado. Então, os jogadores, as empresas, elas precisam também se adaptar a esse novo ambiente. Outro fato que marcou, então, após toda essa nova ambientalização, foi em 2003 o lançamento do veículo Flex Fuel, né, oferecendo ao proprietário a opção de escolher o uso da gasolina ou do etanol hidratado. E isso foi super aceito pelo mercado, né, pelos compradores, e a venda logo superou a venda de veículos movidos a álcool. Desculpa, a gasolina. E, de acordo com o Jank, então, entre 2003 e início de 2010, foram comercializados mais de 10 milhões de carros flex, né? Com isso, acaba tendo incentivo para essas agroindústrias canavieiras a elas estarem investindo no aumento da sua produção de etanol, porque aumenta também essa demanda etanol, por conta dessa grande frota de veículos flex. Um dado mais recente sobre isso é da Unica, de 2019, onde 78,56% da frota de veículos comerciais leves, eles foram de flex fuel. É uma frota, porque isso proporciona uma certa comodidade, né, para nós que podemos escolher qual combustível estar utilizando. Só que, com essa toda investimento que essas agroindústrias fizeram, né, também teve a crise nacional de 2008, né, que o Brasil acabou vivenciando e que restringiu o acesso e encareceu o crédito, bem quando elas estavam nessa franca expansão, porque além de incentivadas, né, pela questão do álcool,
também tinha o crescimento do consumo de açúcar por países emergentes. Além, então, disso, essa crise internacional, ela atinge barril, né, o preço do barril de petróleo, e ocorre a desvalorização do preço internacional do açúcar. Então, a agroindústria canavieira, ela passa a sofrer com isso. E não o bastante, ainda vem as adversidades climáticas que ocorreram nesse momento. Ou seja, o endividamento dessas agroindústrias canavieiras acaba se intensificando, porque elas investiram, mas tiveram esses percalços. E algumas delas vieram, então, a falência ou a recuperação judicial. Oi. Posso te interromper só um segundo? Pode. Oi. Não, então, sabe o que eu queria te dizer? Quando você falou das causas de que uma empresa pode falir, lá atrás, no slide lá de trás, você falou das causas que uma empresa pode falir, né? Sim. Sim. Isso. E lá você te colocou só fatores da própria empresa. Então, é má administração, se ela pegou um empréstimo errado, tal, falta de conhecimento do produto que ela está trabalhando, coisas que têm a ver mais com a empresa mesmo. E agora, nas indústrias canavieiras, quando a gente olha para o motivo pelo qual elas entram em problema, a gente vê que são fatores ambientais, né? São fatores que têm a ver com o ambiente em qual essa empresa está inserida. Por exemplo, o preço do produto substituto, no caso do barril do petróleo, né? Que baixou, a chuva, são coisas que não têm muito a ver com a empresa, tem mais a ver com o ambiente, né? Você acha que talvez inserir mais alguma coisa que tenha a ver com os aspectos ambientais lá para amarrar um pouco a sua revisão bibliográfica com essa parte do estudo das agroindústrias canavieiras? Mais tarde eu vou falar dessa questão mais voltada para a agroindústria canavieira, a partir de relatos de pessoas que estão ali no meio. Então, sobre fatores que podem ocasionar essa falência. Então, mais para frente, eu vou fazer esse link entre o que eu falei lá atrás e a revisão de literatura. Ah, beleza. É só porque lá você não falou de fatores ambientais, né? E aqui a gente está vendo que e aqui eu estou falando. Não estou falando de meio ambiente. Não estou falando de meio ambiente, tá? Estou falando de fatores ambientais e o ambiente onde a empresa está inserida. Onde a empresa está inserida. Esse ambiente empresarial, quando ele não é favorável, também é muito prejudicial para a empresa, né? Então, nem sempre é a só a imperícia dos administradores, né? Sim, é os dois lados, né? Certo? Tá ótimo. Isso, tá ótimo. Pode continuar. Tá ok. Mas obrigada pela contribuição. Então, continua. Quanto a dados mais recentes da questão da falência, dados apontam que em 2019, né? Então, são dados somente de 2019, cerca de 21 unidades, elas fizeram pedido de recuperação judicial, representando 22,5% das usinas brasileiras. Outros dados, então, com base na Única, entre 2012 e 2018, o setor energético respondeu por 5% do saldo da balança comercial brasileira, e que desde 2012 a cadeia produtiva de cana, considerando os segmentos de insumo, atividade primária, indústrias e serviços, respondem a cerca de 10% do PIB. Também, então, de acordo com a Única, eles apontam nessa última safra que eles têm disponível, né, que é a de 2018-19, que a produção de cana de açúcar no Brasil foi de 20.882.000 toneladas. Já a produção de açúcar
foi de 29 milhões e 40 mil toneladas, e a produção de etanol foi de 33 milhões e 103 mil metros cúbicos. Tá. Apesar de todas as desavenças, né, todas essas questões que prejudicaram até no ambiente setorial, como o professor mesmo ali enfatizou, algumas agroindústrias, elas continuaram a investir, elas investiram para que houvesse o aumento da produção de etanol. E é a partir disso que, ali em 2011, no Brasil, surgem as indústrias flex, onde... Oi. O professor Márcio, fez uma pergunta aqui no chat. Ele perguntou 10% do agronegócio, mais uma confirmação. Do agronegócio brasileiro, 10% do PIB. Beleza, obrigada. Nada. Isso, então, voltando, né, essa agroindústria flex permitiu a integração da cana-de-açúcar e milho como a matéria-prima da fabricação do álcool. A vantagem disso é que na entre-safra da cana-de-açúcar, o milho passa a ser utilizado, então, para a produção de etanol. Entrando já na agroindústria canavieira em Minas Gerais, então, afunilando o estudo, o estado de Minas Gerais, ele, entre 1698 e 1780, tornou-se o centro da economia brasileira colonial, onde muitos europeus migraram para o país, levados pela febre do ouro. Além dessa imigração, também teve a migração de nordestinos, paulistas e cariocas, né, que iam para Minas Gerais com o intuito de enriquecerem com as pedras preciosas e os metais. Isso fez com que gerasse um grande fluxo de pessoas naquele local. E com esse aumento, também teve um aumento da demanda por alimentos, em um ambiente onde isso era, de certa forma, escasso. E é aí que a cana-de-açúcar conquistar, então, o seu sucesso com a exploração mineira. As bases para a implantação da agroindústria canavieira no estado, então, foi a grande mão de obra disponível ali, a distância entre os centros produtores de alimentos, as terras ociosas e a circulação de riqueza. Durante o século XIX e início do século XX, Minas Gerais foi o mais importante espaço do Brasil. Então, ela tinha tinha muitos engenhos, né, para a produção de açúcar e aguardente. Isso acaba mudando quando a criação do IA, pois ao apoio das propriedades de usinas. E os pequenos proprietários, eles não tiveram esse mesmo auxílio do Instituto. Então, o fato das políticas do Estado estarem voltadas mais para usinas açucareiras acaba prejudicando Minas Gerais, porque não contava com esse número suficiente, né, para dar o suporte às políticas. E também não tinha política para modernizar esses engenhos. E isso acaba desfavorecendo, então, o Estado. Ele volta a se fortalecer a partir da implantação do pró-álcool, né, provocando o aumento da produção de etanol e açúcar, até ocorrer a desregulamentação, onde houve também toda a questão da falta de tecnologias, e fortalece novamente ali em 2003 com toda essa questão do lançamento do Fuel, onde há essa influência, então, esse aumento da produção de etanol. Temos mais uma pergunta aqui no chat. O Francis está perguntando, ele diz, não sei se você abordará esse ponto mais adiante, mas como a falência de agroindústrias canavieiras em Minas Gerais está relacionada com a reconfiguração geográfica toda em direção ao centro-oeste, iniciada principalmente durante a terceira fase do álcool,
Eu não chego a retratar, eu tenho no trabalho, sim, eu falo dessa destaque do Oeste, do quanto ele produz mais de 90% da produção de cana-de-açúcar, de etanol e de álcool vem do Centro-Oeste, isso a produção brasileira, e o grande destaque é São Paulo. Então, ali, né, na apresentação aqui não estava programado, mas sim é retratado no trabalho. Ok. Bom, dando continuidade, então, estes dados aqui, eles também são todos retirados da única e são retratados do último dado disponível, né, de 2000, que é a safra 2018-19, onde o estado de Minas Gerais, ele, na produção nacional de cana-de-açúcar, né, ele é o terceiro, como Maria é o terceiro produtor nacional, isso, produzindo 63.063.000 toneladas de cana-de-açúcar. Já na questão do açúcar, ele está em segundo na posição, isso na safra 2018-19, produzindo 3.063.000 toneladas. E quanto ao etanol, ele é o quarto, ele assume a quarta posição nesta mesma safra, produzindo 3.224.000 metros cúbicos. Já um dado um pouco mais recente, a Conab traz sobre a safra, essa de 2019 e 2020, essa última que encerrou recentemente, onde a produção, então, de cana-de-açúcar em Minas Gerais, ela foi de 68.699.000 toneladas. Isso supera a safra anterior que eu havia citado, que era 63.003.000 toneladas. Isso, a Conab atrela a questão do investimento tecnológico, né, que vem a proporcionar a renovação gradual dessas lavouras, com a introdução de novas variedades, a melhoria do manejo, também a melhoria do plantio, outros. Então, dos preços de comercialização do açúcar, a maior parte da cana-de-açúcar está sendo destinada para a fabricação do etanol. Então, isso dentro do estado mineiro, chegando à produção de 3,6 bilhões de litros do biocombustível. Quanto ao açúcar, foram produzidos 3,2 milhões de toneladas do produto. São dados da Conab 2020. Essa figura é para vocês verem, né, onde estão situadas, então, essas agroindústrias canavieiras de Minas Gerais. Atualmente, o estado ele conta com 34 unidades, onde a grande maioria está ali no Triângulo Mineiro. Isso por ser áreas próximas, né, aos centros urbanos, a qual estavam vinculados à exploração do ouro, por conta também da infraestrutura de armazenagem, a logística, né, e o que influencia também é a proximidade com o estado de São Paulo, que proporciona o fácil acesso ao porto. Quanto, então, à falência das agroindústrias, ou a recuperação judicial, a realidade, então, de Minas Gerais, ela não é tão diferente da que a realidade brasileira. Então, com base nos estudos realizados por Santos, 2017, e também as informações divulgadas pela Nova Cana, 2019, eles citam 3 usinas em recuperação judicial e com falência decretada. O trabalho, então, realizado por Azevedo e Vian, eles evidenciam algumas razões dessa realidade de crise, no qual os autores concluíram que houve um expressivo domínio da capacidade tecnológica básica e intermediária,
É isso dentro dos 3 estados pesquisados, que é São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Oi, Sueli. Oi. Sueli, uma questão ali. Você colocou que essas informações das indústrias com falência de Minas Gerais, né? De qual período são essas falências? Tipo, nos últimos 5 anos, último ano, nos últimos 10 anos, né? Eu não sei se você chegou a comentar isso no trabalho. Você vai analisar em qual período, né? Essa é uma primeira questão. Porque você fala assim, de 2000 para frente, quantas... As que eu vou analisar, né? Isso, as que você vai... Né? Ou qual é o período que você pegou de análise, não é só as que você vai analisar. Tipo, vou pegar de 2010 para frente porque aconteceu alguma coisa, né? Ou as que você for analisar. Por que você vai analisar só essas e não todas, né? Não sei como que é o... A princípio, a ideia é analisar todas. Todas. Né? E de que período para frente? De que período? Então, isso... Não ainda... Definir. Eu não chego a definir isso, né? Mas é algo a analisar, assim, eu estou até anotando quanto a isso. É legal você definir um período, porque senão você fica muito vulnerável, falar assim, empresa que abriu e fechou na década de 70, né? Tipo, até para você correr atrás de dados, Não, eu acredito que seja, quanto a isso, eu acredito que vai ser a partir... pelo menos ali dos anos 90, né? Com a desregulamentação anterior a isso, acredito que não. Né? Não é, acho que o nosso foco. Tem que definir isso também. E outra coisa que eu estou esperando aqui, desde da parte que você fala em justificativa, por que Minas Gerais e não o estado do Paraná, que a gente está aqui? Porque o estado do Paraná tem um aluno já que estuda, ele faz o doutorado aí com vocês, né? E ele já trata também dessa questão da falência e dessas consequências no estado do Paraná. Então já está acontecendo esse estudo. Tá, então só justifica por que você está então estudando Minas Gerais, né? Por que você escolheu o estado de Minas Gerais, eu acho. Fala assim, o estado de Minas Gerais é importante porque ele tem que ser mais importante do que os outros estados em alguns contextos para você poder falar assim, estou escolhendo Minas por causa disso, tá bom? Tá ok. Tá, mas depois você vê isso que eu peguei. Sim. Ele vai me puxar a orelha. Você justifica quando você coloca como um dos grandes produtores, né? Sim, maiores produtores, isso já pode ser um gancho aí, né? Conforme o Cristiano foi falando, eu fui pensando nisso. E é um trabalho como que já... Agora, uma coisa só para reforçar o que o Cris disse, que eu acho que é uma grande sacada dele, quando você for fazer o recorte histórico, aí o recorte cronológico que você vai estudar, é legal você ter uma justificativa para o recorte. Então, da desregulamentação para frente, acho que aí cabe uma justificativa para botar o corte aí cronológico do negócio, né? Para não ficar assim, é porque eu escolhi, porque caiu, né? Tipo, porque eu quis. Então, quer dizer, então, eu acho que você estudaria as falências, as razões e consequências das falências, de tal data para frente, aí quando você for justificar a escolha dessa data, você tem que dizer um ponto de corte aí, alguma coisa interessante, a desregulamentação, a estabilização econômica. Sim, a partir de algum evento que tenha ocorrido que levou a ter, então, essa falência. Primeiro álcool, o que é que você vai, né? Eu acho que aí é legal. Você dá um ponto de corte e você escolheu dali para frente, beleza? Ou até se for mais recente, ali, a partir da crise também de 2008, né? Que ali foi um baque. Isso, aí faz um corte, aí justifica bem porque você está pegando ali para frente, porque as pessoas vão te questionar, né? Ok, tá tudo anotadinho, obrigada. Sueli, eu tenho uma pergunta também. Acredito que você vai falar sobre isso
mais para frente na sua apresentação, mas já estou me adiantando aqui. Você coloca que um dos seus objetivos, né, principais ali é identificar as razões das falências das agroindústrias, certo? Sim. Eu gostaria de saber como que você vai fazer isso, assim. Claro que você vai apresentar isso na parte metodológica. Eu vou através de questionário, assim, já falando então um pouquinho, mas eu vou falar depois na parte metodológica de questionários. Mas já existem alguns fatores, pelo que você já vem apresentando aqui, né, vem falando, e você vai testar a relevância deles, ou vai partir, assim, o que vai aparecer dos especialistas, enfim, das pessoas que você vai entrevistar? Não, no questionário tem, ele é dividido em 4 blocos, né, 4 sessões, e um deles é sobre os fatores influentes do insucesso. Então, eu levo em consideração esses fatores que já foram apontados pelas essas outras pesquisas, né, esses outros estudos sobre o assunto, e questiono quanto a isso, a pessoa que está ligada diretamente, né, ou indiretamente dentro desse setor, ela vai me responder se isso, sim, é um fator que influencia ou não. Mas tudo isso também será aplicado depois à regressão logística. Né? Mas vai ser falado, então, na metodologia. Mas essa questão do questionário eu não ia comentar, mas fica, então, aí a explicação. Sim, muito bem, obrigada. Então, dando continuidade. Porém, né, então, os autores, como eu estava falando, a Chiquida, Azevedo e Vian, eles viram que há uma falta de tecnológica avançada, sobretudo na inovação de processos e em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso remete ao que eu falei lá atrás, na revisão teórica, onde muitas empresas elas já têm esse setor de pesquisa e desenvolvimento dentro das suas próprias instalações. Então, há essa falta, né, da tecnologia avançada. Também vale frisar que essas tecnologias básicas são o conhecimento mínimo sobre a tecnologia que é necessária para as empresas se manterem no mercado. Cruz, Malakowski e Chiquida, eles também, a partir, então, de pesquisas de campo, destacam o sucesso empresarial para o caso de agroindústrias canavieiras em Minas Gerais. Aqui que eu comentei anteriormente que acaba fazendo um pouco o link lá com a revisão teórica, né? Então, esse quadro traz os fatores considerados como baixo impacto, fator de médio impacto e de alto impacto. Ali, de alto impacto, tem a falta de dinheiro, tem o alto custo dos empréstimos, traz o controle dos preços da gasolina, o custo de produção agrícola, a localização, as razões climáticas, né, a insuficiência do conhecimento administrativo. Então, são coisas que acabam ligando, então, a questão do referencial teórico. Outro problema, então, grave que nós estamos enfrentando agora é a crise do coronavírus, né? E isso também ocasiona o risco de fechamento de algumas usinas de açúcar e etanol em operação no Brasil, porque muitas delas elas já estavam com dificuldade financeira, né? E sem o capital de giro para pagar as suas contas. E agora, então, elas estão sendo fortemente afetadas pelo contexto da queda de demanda pelo etanol e pelo derretimento dos preços do petróleo, né, que afeta a própria cotação de etanol. Então, com esse momento que estamos vivendo de pandemia, pode ocorrer de mais agroindústrias canavieiras, né, mais usinas e destilarias, virem a decretar falência ou recurso judicial. Agora, então, na metodologia, esse estudo ele é classificado como uma pesquisa explicativa e quantitativa, que tem
como inquietação, apontar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de um ou mais fenômenos. Esse fato ele se encaixa, então, na procura pelas circunstâncias que levaram à falência às canavieiras. Etapas, então, envolve a coleta de dados, né, em pesquisa que levará em conta as usinas e destilarias localizadas no estado de Minas Gerais. É aí que entra o questionário, que por conta da questão da pandemia também nós estamos em momento de teste dele via online, né, para ser respondido de forma online. E o estudo envolve as agroindústrias canavieiras que estão em recuperação judicial ou que decretaram falência, investigando os motivos, né, que levaram a isso, e também a pesquisa com as agroindústrias que estejam em situação confortável, né, econômica. E é para ter, então, o atual, é para contrapor estes resultados, estes questionários. A coleta desses dados primários, ela vai servir para compor as minhas variáveis independentes, né, para estimar, então, a razão da falência dessas usinas e destilarias por meio de uma regressão logística, ou logit. Tem toda uma variável quantitativa binária, em que o valor de número 1 significa a ocorrência de determinado evento, e 0 determina a não ocorrência desse mesmo evento. Logo, o acontecimento ou não de um evento, ele pode ser explicado com base no quanto essas variáveis independentes vão influenciar na variável dependente. Então, aqui embaixo tem a equação econométrica, né, do modelo Logit, onde a variável dependente é a situação em que a usina ou destilaria esteja em condição de unidade falida ou recuperação judicial, quando o meu L, né, a função de distribuição logística, seja igual a 1. Caso contrário, né, se o L for igual a 0, vai se tratar de uma usina em situação econômica que esteja favorável, né? Serão feitos ainda 2 estudos de caso em loco, em cidades mineiras, nas quais as agroindústrias encerraram as suas atividades ou estão sobre essa recuperação inicial. Inicialmente então, será feito o contato responsável pela agroindústria canavieira, haverá documentos sobre a não identificação da pessoa pesquisada e todo um roteiro de entrevista, realçando o histórico da empresa, os motivos que levaram a agroindústria canavieira à falência, o impacto econômico para o município, né, para o local onde ela estava inserida, e também será realizado o contato com o sindicato rural, a associação comercial e industrial do município, e com outras lideranças locais, né, também buscando identificar as percepções sobre as usinas de cana-de-açúcar em relação aos trabalhadores. Sueli, Oi. só interrompendo mais um pouquinho, mas acho que pode ser interessante, essa parte aqui que coloca do impacto econômico da falência, né? Sim, falou ali. nos municípios. Eu acho que isso é um negócio meio difícil de você medir, hein? Como é que você vai medir? Você já pensou? Vai ser mais uma questão de entrevista. Eu vou entrevistar eles, né? E ver quais os fatores, o que causou impacto. Como eu posso explicar? Porque eu trago... Oi? Pois não, pode dizer, pois não. No questão, assim, de o comércio, o que o comércio sofreu com isso, se há um esvaziamento populacional, né? Então, mais nessas questões, por meio de uma entrevista, uma percepção desses entrevistados quanto ao quais foram as consequências dos municípios
Eu acho que tem que tomar cuidado, porque impacto econômico é um negócio que é muito... existem várias técnicas de estudo de impacto econômico, né? O que eu estudo também, matriz insumo-produto, a gente trabalha muito com essa ideia de impacto econômico, que o impacto econômico pode ser direto, indireto, induzido, né? Uhum. Então, Sim. acho que é interessante você deixar bem claro que é a percepção dos agentes quanto ao impacto econômico, assim como é a percepção dos agentes quanto às causas da falência, porque você vai ter um viés de porque é tudo autorreportável, né? É o cara que vai responder para você, né? Sim. Então, assim, Uhum. você vai ter um viés do fato de ser autorreportável, né? O Uhum. cara se faliu por causa de uma barbeirada dele, ele não vai falar para você que foi uma barbeirada dele. Ele arrumou um motivo para dizer por que foi, né? Então, assim, existe um viés de autorreportagem, pelo fato de ser autorreportável, né? E Uhum. também existe um problema muito grande de mensurar o impacto econômico dessa falência ou as consequências, porque pode ter acontecido um monte de coisa ao mesmo tempo e você não vai poder saber dizer o que é a consequência disso ou o que é a consequência daquilo, entende? Até porque você vai poder estar em momentos do tempo diferentes, né? Então, às vezes, Uhum. uma empresa faliu no ano, outra faliu no ano da frente, outra faliu no ano de trás. Podem acontecer coisas naquele ano que também influenciaram aquele município, que não só a falência da indústria canavieira. Então, acho Sim. que uma coisa para você deixar bem claro é que você está falando da percepção dos agentes, Dos agentes. Uhum. né? Tanto nas causas quanto nas Quanto nas consequências. consequências. Uhum. Então, as causas e consequências, segundo a percepção desses, né? Porque você não pesquisando isso, você não está medindo isso. Não, Cara, é o conforme a cara visão falar que é deles. porque se o cara te falar que é porque o Mata Verde, você vai ter que acreditar, né? Que é, Você não mediu, que é o que né? eu digo até lá nos objetivos específicos, né? Que é a partir, né? O meu intuito é buscar perceber esses agentes. Quantas usinas vai dar isso? Você sabe já? Então, em Minas tem 34 usinas, Falidas? né? Não, tem 34 ativas. Falidas, nós estamos tentando levantar aqui o que a gente conseguiu. Aquelas que eu citei ali, que são 3 em Porque você tem que tomar recuperação muito judicial, cuidado. né? E Você tem 4 que tomar muito falidas. cuidado, porque você tem que tomar muito cuidado para você apresentar um modelo econométrico, você tem que ter número de observações. Sim, Porque senão você não tem grau de liberdade para botar variável nesse modelo. Não sim, tem grau de liberdade para botar variável nesse modelo. isso é algo que eu e o Peri também estamos discutindo sobre isso, ficando alguns planos B, caso isso não Talvez fazer algumas tabelas cruzadas, algumas coisas assim, pode ser até também. mais interessante. Porque você não vai ter variabilidade, vamos supor, se foi 10 indústrias que faliram nesse tempo todo, 10 não é um número suficiente para você fazer Sim, modelo econômico. sim, Então, nós estamos cientes dessa questão. Uma das opções de análise até que a gente está pensando é sobre distribuição de frequência, ou também há esse questionamento. tabela de entrada dupla, essa tabela de entrada dupla, você cruza uma informação com outra, tem coisas que podem te fornecer informações. Toma cuidado, então, com essa questão do modelo, que você pode ser traída pelo modelo. Sim, isso ainda vai depender realmente de quando for aplicar esses questionários. E É toma algo cuidado que com nós o estamos termo que é cientes. segundo, sempre usar essa coisa que é segundo a percepção dos agentes, né? Porque Uhum. você não está medindo isso, você está perguntando para o cara. Sim, Né? E sim, não aí você está suscetível ao que ele te diz, né? sim, isso é bem colocado, sim. Obrigada, Mas Carlinhos. se ele estiver lá, né, falido lá, né, imagina você perguntando para ele. Ele vai falar o Ele quê? pode ter falido e ido para outro lugar. Tá? Mas Tá muito legal. ok. Obrigada, Carlinhos. Entrando então na Sério, parte. Oi. eu fiquei um tempo aqui sem... Caiu minha conexão de áudio, não sei se vocês já conversaram sobre isso, enquanto o Carlos fazia o questionamento dele, mas a minha dúvida com relação à sua metodologia, que eu perguntei, né, me antecipei na pergunta, mas ela continua.
no sentido de que, no sentido das suas variáveis. No seu modelo ali, você vai testar algumas variáveis que influenciam, né, o seu pressuposto, que influenciam a falência, né, das indústrias. Então, se vai aumentar uma determinada variável, vai aumentar ou não a probabilidade de uma indústria canavieira falir, é isso, né? É com relação à resposta que eles vão me dar, mas eu tenho várias variáveis, né? Sim, a minha dúvida seria a seguinte: como que você vai identificar as suas variáveis? Quais delas você vai testar no seu modelo? Porque você vai... Eu acredito que seja a partir, a minha ideia é que seja a partir da maior repetição delas, né? Quando a pessoa que eu estou entrevistando, maior número de pessoas me trazem aquele fator como sendo influente. Né? Então, na verdade, se me permite, Daiane, só complementar, você já tem que pensar nessas variáveis na hora de montar o questionário, viu? Que é o que você vai perguntar para eles, é o que você acha que é importante, sim. Você já vai botar no questionário, que é o que você vai perguntar para eles. Senão, você bota um monte de coisa no questionário, depois nada vai dar significativo. Sim, então, mas o questionário está pronto. Cadê o questionário? Mostra o questionário aí, menina. Eu acho que não... Bom, eu vou ter que sair da apresentação para montar, para mostrar. O questionário está prontinho. O questionário já foi pretestado. O questionário já está baseado numa outra literatura que já foi publicada, já está tudo certinho, é percepção, está tudo no questionário. Tudo no questionário. Eu estava esperando as conversas aí, mas, gente, está no trabalho analisar a visão de gestores sobre os fatores determinantes. É a percepção, está escrito. Questionário. Já foi testado, pré-testado, foi enviado para o presidente, amigo e Sindaçu, está validado, está todos esperando chegar. Agora, a gente vai ter que entrevistar todos. Agora, isso que é o problema. Então, um detalhe, o questionário tem X questões, ele teve que ser minimizado, porque ele vai ser enviado via WhatsApp. O nome da empresa, está lá a empresa. Se pertenceu ao grupo ou pertence a um grupo. Qual o ano de fundação para ver historicidade? Tudo isso está no trabalho, eu estava esperando você falar, Sueli. Indique os estados onde a empresa possui outro grupo. A composição social, qual era o tamanho dela de acordo? Qual era ou é? Porque a gente está pegando factual e factual. Muito provavelmente, não vai dar para fazer regressão logística, porque a gente não vai encontrar um número suficiente para isso. A gente queria fazer para o Brasil, mas mantivemos o modelo para a gente tentar, de repente, ampliar para alguns outros engenhos, alguns segmentos que não seja a própria usina, porque isso é só a proposição que está sendo discutida com quem vai dar as respostas para a gente. Só quem vai dar as respostas para a gente pode não querer dar as respostas, aí você vai ficar em X usinas, aí você vai ter que fazer uma análise de frequência, né? Qual o tamanho da empresa, de acordo com o número de empregados, tamanho de empresa, está tudo no questionário. Informações específicas, exatamente isso aí. A empresa quebrou porque eu fui incompetente, mas lógico que o setor de açúcar e álcool pode quebrar por uma variação cambial, se os caras forem bobos. Está aí no questionário. Isso aí foi passado para vários, mas eu gostaria que você falasse, se defendesse com isso aí, Sueli, porque isso é extremamente importante. O questionário é um instrumento, você fez uma apresentação muito boa. Agora, esses questionamentos estão todos inseridos no trabalho, todos. Por exemplo, impacto. O trabalho que o questionário do análise de estudo de caso, qual que é a metodologia que você vai utilizar? Metodologia de estudo de caso. Oi? Qual que é o trabalho que nós vamos estudar, que já foi publicado, já está É o do Bernardo. Exato, está tudo isso lá. Não que o nosso trabalho esteja completo, pelo contrário, ele está sendo submetido a uma avaliação e a gente considera muito pertinente as perguntas, mas a Bernardo fala isso. Sim. Bernardo fala isso. Eles foram em loco em 2 cidades no Paraná
exatamente ver a percepção do impacto segundo o pessoal. Agora, cara, se o cara chegar e falar assim para vocês, a cidade quebrou, tinha 1.000 habitantes, agora tem 15. Isso é percepção ou impacto? Sem impacto. Sem impacto. Vazou a cidade quebrou. A cidade, a usina é força motriz. Se a usina quebrou, quebrou a cidade. Isso é percepção ou impacto? Se o cara falar que a agricultura foi totalmente dominada por um outro segmento que não a cana. A cana desapareceu, veio soja e pasto. É percepção ou impacto? Para do sindicato rural. Eu acho que isso é extremamente importante a gente colocar. Acabei de fazer um trabalho agora sobre percepção do suicídio. O cara pensou em suicidar, é percepção ou ele está falando da cabeça dele? É impacto mesmo, o cara está falando, estou pensando em suicidar. A mesma coisa é o negócio do trabalho, se o pessoal está quebrando ou não está quebrando. A gente vai entrevistar quem está bem, não. A gente vai onde que o campo, você não pode no Maringá, que a usina quebrou, porque a usina é força motriz. Agora, numa cidade de 10, 15 mil habitantes, uma usina igual está descrito no trabalho, 20 milhões de toneladas ano, ela é força motriz, cara. Ela é força motriz. Se ela quebrou, quebra a cidade toda. Imagina Toledo quebrando Trate Dona Duzi, a Sadia e a Fiasul, de certa maneira, né? Cara, quanto que é, cara, o PIB movimentado pela matrização de produto desses 3 segmentos? Não sei, mais ou menos, não são contando o setor, setor público. Setor de carne, não, setor de produção de alimentos, produção de carnes, laticínios e pesca dá uns 30% do valor bruto de produção de Toledo, e só a Prate dá mais uns 14% do valor bruto de produção de Toledo. Mas aí a ideia, Peri, porque quebrar uma coisa, às vezes, gera um impacto mais forte, porque é onde esse cara vende, né? Então, hoje em dia, o impacto, você tem que pensar no efeito direto e indireto induzido dessa quebra. Senão é o cara dizendo, ó, porque vamos supor, vamos pensar então Toledo, igual você falou. Se quebrar, a gente vai pensar em quebrar a Sadia em Toledo. Mas se no mesmo ano que quebrou a Sadia, quebrou a Prate Dona Duzi, como que eu vou saber o impacto da Sadia? Aí que tá. Aí que tá. Não, mas se pergunta um ou outro, se aconteceu 2 coisas no mesmo ano. Eu considerando o seguinte, que essas são uma empresa só. Essas são uma empresa só. Agrega elas 2, as 3. Agrega as 3. Ela quebrou. Isso, mas não. Agora quebrou a indústria canadeira lá e quebrou outra empresa no mesmo ano. Como é que a usina em Perobalco, 15 mil habitantes. A Bernardo fala isso. Se só pode fazer uma análise, está lá na metodologia. Só pode fazer a análise se a indústria é força motriz. Força motriz, ela tem link para frente, link para trás, ela domina totalmente a cidade. Então, a gente não pode fazer uma análise desse porte numa cidade de Maringá. Vamos supor aquela usina de Maringá. Ela quebrou. Cara, pode ser que deu um efeito assim, quebrou, né? Mas Maringá não vai sentir tanto quanto a cidade que é força motriz. Então, a gente vai ter que ver isso. E aí tá no trabalho que a gente vai ter que ver qual que é o município, qual que é a situação se a força motriz ou não para fazer. E também, Carlos, em função disso, nós vamos até poder fazer uma boa ideia da gente também ver, se tiver tempo e dinheiro, uma cidade onde que a usina não é força motriz, para ter o contrafactual. Boa. Muito bom, NDR, nesse aspecto. Se for isso, você falando, a cidade, a usina é a única coisa que tem na cidade, aí quando quebrar, leva tudo pro buraco mesmo. Aí, né? Não, a maioria das usinas, assim, Paranacite,
algumas, que eu me lembro, elas são bastante... Eu lembro quando eu fiz o indicador de desenvolvimento econômico e social dos municípios, eu tive que separar as usinas que eram força motriz. A maioria das usinas no Paraná eram. No estado de Minas Gerais, a gente vai ter que ver isso. É a etapa que a etapa do estudo de caso. Então, a gente vai ter que sentar lá, o CIAMIG Sindaçuca, conversar com os experts do setor e falar, cara, a gente precisa fazer um estudo de caso assim, assim, assado. Agora, a nossa grande dificuldade, que a Suelen sabe muito bem, eu não vejo como a gente fazer um trabalho matemático com esse grau de liberdade baixo, sabe? Eu acho muito possível que não vai ser implementado. Mas o plano B é fazer uma análise bem concatenada da distribuição de frequência, para depois você partir para o campo, você está entendendo? E partir para o campo, aí que está a arte do trabalho, eu acho. E a gente tem que trabalhar e ver com quem, dialogar bastante com vocês, com a banca da qualificação, fazer um estudo de caso numa usina, numa cidade com força motriz, de repente fazer numa cidade que não é força motriz, ver uma usina que está numa situação pré-falimentar, e a situação de desespero a priori, não a posteriori, e na mesma situação da outra, você está entendendo? Vamos ver se a gente consegue, se a gente tem perna para isso, porque ela vai ser mais qualitativa. Mas eu queria deixar a Suelen falar, não queria defendê-la, parece que eu estou defendendo. Deixa ela se lascar aí, ela foi muito bem. Ela está bem, sim, está muito bem. Não, eu gostei muito dela. Gostei muito dela no sentido do seguinte, ela é uma arquiteta que está dominando esse assunto com muita propriedade. Muita propriedade. Mas continua aí, Suelen, desculpe aí. Não, eu já estava encerrando os resultados esperados, mas agradeço por você ter explicado melhor quanto a essa questão do questionário. Tá. Mas só um detalhe, gente, eu gostaria de colocar para vocês, ó. A Suelen fez essa apresentação sozinha, eu não vi nada. Exatamente. Agora para a qualificação, a gente vai sentar e vai montar. Então, deixei ela fazer, porque ela é um learning by doing. Se eu chego para ela e falo assim, ó, você vai fazer a apresentação assim, assim, assado, eu não vejo a arte dela, eu não vejo como ela pode ir ali, acolá, sabe? Eu pensava que o questionário é o filé mignon, né? É o filé mignon do negócio. A Bernardo, que eu digo, é o pessoal do doutorado que fez essa análise, juntamente com o pessoal do mestrado, um outro artigo sobre falências, né? Muito legal. Uma boa colocação que você fez. Por que você não está fazendo para o Paraná? Porque o Paraná quem está fazendo é o Claudeli, né? E o Claudeli está usando uma co-integração, não está fazendo um trabalho qualitativo, como ela está fazendo, porque ele esbarrou na não abertura dos dados das empresas, que é o nosso, ainda, a gente tem que trabalhar isso. Uhum. Então, só para encerrar, os resultados esperados, então, com este trabalho, entender quais esses fatores, né, que levaram à falência das usinas e destilarias canavieiras presentes no estado de Minas Gerais, e também verificar esse impacto negativo com o fechamento destas empresas, qual é o impacto que isso aplica na região em que ela atuava. Por exemplo, seria deixar, né, trabalhadores, a consequência que isso traz para o comércio local, também a ocorrência de um esvaziamento populacional, né, e a redução da arrecadação tributária no município. Então, aí eu encerro a minha apresentação e agradeço a todos pelas contribuições, né, se tiver mais alguma coisa a ser colocada também. Muito bem, Suelen, parabéns pela sua apresentação, foi bastante esclarecedora. Acredito que tenha sido bastante produtivo para você também, essa discussão, né? Você vai crescer bastante com essa apresentação, com a conferência. Acho que esse mesmo é o objetivo das conferências, né? Fazer com que o seu trabalho se torne ainda melhor. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, mais algum questionamento para a Suelen?
Só lembrando, Suelen e demais participantes, que quem quiser assistir essa apresentação novamente, se alguma coisa não ficou claro, eu vou estar postando no vídeo no YouTube, as apresentações são gravadas e estarão no YouTube, ali no canal do NDR, tá bom? É só procurar lá, NDR Unioeste, que você vai conseguir assistir a tua apresentação. Tá bom? Ô Daiane, outra coisa, está todo mundo aqui. Quantos que estão assistindo aí? Agora é 70, né? Deu lotação máxima na sala. Então tá. Então, só falar para os nossos alunos, nossos doutorandos e também professores. Na nossa sala aqui a gente divulga e tem aqui os usuários, participantes, agora com 70 inscritos, tem ex-alunos também, os egressos do mestrado, doutorado, que a gente legal para todo mundo, né? Que legal. Então tem o pessoal da graduação também, tá bom? Ó, eu acho que isso aí, esse NDR, o Weimar sabe disso, acho que o Flávio não sei se está ouvindo, mas na Exalc também havia um momento de seminários assim, onde que a gente apresentava mestrandos e doutorandos, não era nem para qualificação, ia para qualificação. Ou seja, a Suelen, eu parabenizo essa iniciativa, se não me engano, não me lembro quem é o pai da criança, mas eu acho que foi o Cristiano e o Carlos que capitanearam isso junto com outros professores. Depois você pode citar, fazer a menção de fato quem criou isso. O Weimar também acho que trouxe isso aí. Mas é importante, porque, olha só, lapida a pessoa. Só que eu acho que nessa fase, como a gente está lá em casa, e está na fase de apresentação, entre só a gente, interessante que a pessoa, que o orientador, não, de certa forma, não oriente muito no sentido de falar, cara, você já viu as apresentações, vai lá e apresenta conforme você viu. Agora, com certeza, eu acho que o aprendizado da Suelen foi melhor, né, Suelen? Você pode até falar, porque melhor do que eu ter chegado para ela e falado assim, ó, mexe aqui na transparência, está muito assim, não, deixa ela apresentar do jeito que ela viu. Agora a gente lapida e aí esse processo fica legal. Cada orientador tem a sua peculiaridade, mas eu acho que o aprendizado é muito melhor quando você fala, ó, você vai nadar assim, assim, assado. Aí depois você joga a pessoa na piscina. Se você ficar do lado da piscina da pessoa, a pessoa vai ficar, deixa ela nadar, cara. Aí eu acho que é uma analogia que pode ser aplicada perfeitamente para isso. Vocês estão de parabéns, sensacional. A pena que eu não posso participar mais, e quase que eu não participei, porque por conta de um probleminha que eu tive aí, depois eu até pediria para alguns para ficarem nessa reunião para poder aproveitar um momentinho aqui e conversar um negócio, se possível, a Crislane, Cristiano, Flávio, Lucinho, Carlos. Bom? Tranquilo, no final aí a gente fica aí. Tá. Daiane, contigo. Muito bem, então, agradeço novamente a Suelen pela apresentação, parabenizo ela pela apresentação. Lembrando também que essa apresentação vai ficar disponível no YouTube e no Facebook para que vocês possam revê-la, se quiserem. Também compartilhar, divulgar a nossa casa. Convido também a todos e a todas para participarem da próxima conferência, que vai acontecer na quarta-feira, do professor Ricardo Rippel, com o tema De Extremo Sertão a Oeste do Paraná, 70 anos de migração e desenvolvimento na última fronteira territorial do Estado. Muito bem, então, pessoal, boa noite a todos. Obrigada também, professor Felipe, pela contribuição, pela discussão. Muito bom. Boa noite. Boa noite, agradeço a presença. Boa noite, boa noite.